Olá, bem-vindos a mais uma live do projeto Cura pelas Mãos, que acontece às segundas-feiras, 20 horas, aqui no meu Instagram. O objetivo desse projeto Cura pelas Mãos é ajudar você, massoterapeuta, a conquistar os seus 5 em 30, ou seja, faturar acima de R$ 5.000 por mês, atuando no mercado que tem a maior demanda e zero concorrência. E independente se você fez um curso técnico, um curso livre ou uma graduação, independente se você acabou de se formar e está inseguro para começar nesse mercado da massagem, se você já fez curso há algum tempo, mas nunca atuou ou precisou parar e quer retomar a sua carreira, ou se você já está no mercado de trabalho, mas sente que a sua carreira está estagnada e que você está com dificuldade para aumentar o seu faturamento, esse conteúdo ele é para você, porque eu vou te ajudar a se tornar uma referência, se tornar um profissional reconhecido e valorizado, para que você conquiste os R$ 5.000 de faturamento por mês, usando o poder que as suas mãos têm de curar. Então, sejam bem-vindos, aproveita para você que está chegando aqui agora, clicar nesse triângulozinho, nesse aviãozinho aqui no canto inferior direito da tela e compartilhar essa live com seus colegas massoterapeutas também, para que cada vez mais nós todos sejamos muito mais valorizados, né? Para quem não me conhece, eu sou Natália Tanaka, fisioterapeuta, e eu tenho como missão ajudar vocês profissionais, né, a conquistarem mais resultados, a terem segurança para avaliar, diagnosticar e tratar os seus pacientes, aprender a divulgar o seu serviço, cobrar um valor justo, vencer crenças limitantes. Por isso que toda segunda-feira às 20 horas eu tô aqui realizando esse projeto Cura pelas Mãos. E amanhã, terça-feira, a gente também tem mais uma live, né, que é o projeto Nath Me Ajuda, onde eu entro 1 hora ao vivo para estar respondendo as dúvidas que vocês tiverem. Seja dúvida de caso clínico, dúvida de gestão, de marketing, de finanças, medos, travas, enfim, seja qual for a sua dúvida, amanhã eu tô aqui para te ajudar, 1 horinha ao vivo, chamando para participar comigo quem tiver aqui na live. E o tema que eu escolhi para o nosso bate-papo de hoje, para a nossa aula de hoje é pontos gatilhos em músculo romboide. Vou ensinar para vocês a avaliação e tratamento, avaliação, diagnóstico e tratamento na prática. Inclusive, no final da aula, eu vou passar para vocês um videozinho na prática, como é que vocês vão palpar, identificar e tratar os pontos gatilhos em músculos romboides, tá? E antes de eu começar o conteúdo, quero saber de vocês que estão chegando aqui nessa live. Quem está aqui pela primeira vez, manda para mim aqui nos comentários, #primeira vez. Se você tá sempre por aqui, manda para mim aqui nos comentários, tô sempre aqui. E se você já é uma pupila, um pupilo do método Natália Tanaka, manda #o número da sua turma. Semana passada nós finalizamos, né, semana retrasada, né, finalizamos as matrículas da turma 20 do método Natália Tanaka. Lembrando vocês, pessoal, da turma 20, que quarta-feira a gente tem um webinário e vocês têm um desafio para me entregar, que é gravar o primeiro vídeo de apresentação. Tô vendo aqui Betânia Alves. Betânia, que já é pupila 5 em 30, fatura já acima de R$ 8.000 por mês. Esther, primeira vez. Nogueira Clarice, turma 18. Sinária, turma 20. Tairine, turma 18. Miriam, turma 20. Marli, turma 10. Clarissa, turma 20. Gilda, primeira vez. Michele Silveira, primeira vez. Sônia, Afne, primeira vez. Para todos vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito comum no nosso dia a dia, que são os pontos gatilhos, né? Os pontos gatilhos, eles são responsáveis, né, pela dor miofacial, caracterizada pela presença de contraturas musculares e pontos gatilhos que causam tanto dor local quanto dor referida, ou seja, dor à distância. E 85% dos casos dos pacientes que chegam com queixa de dor, eles têm a presença, né, de uma dor miofacial.
Então, seja por uma sobrecarga, por um trauma, esforço repetitivo, uma postura, uma inflamação, um desgaste de articulação, uma hérnia de disco, todos esses fatores, eles causam uma dor local devido à ativação de nociceptores locais. Esses nociceptores locais, por sua vez, mandam uma informação para o cérebro de que naquela região tem uma lesão, tem uma inflamação. O cérebro responde devolvendo um impulso motor para contrair os músculos, né, ali da região onde tem uma dor. E aí essa contratura, esse espasmo muscular inicial como forma de proteção, quando permanece por muito tempo, vai dando origem a uma contratura, desencadeia uma série de reações fisiológicas lá no local que leva à formação dos pontos gatilhos. E hoje a gente vai falar mais especificamente de pontos gatilhos em músculo romboide. E para quem é aluno do método Natália Tanaka, vocês têm lá na aula prática, né? Como avaliar, diagnosticar e tratar pontos gatilhos em todos os músculos do corpo. Músculos relacionados a queixas de dor em face, cabeça, pescoço, ombro, braço, antebraço, abdômen, torácica, lombar, quadril, joelhos, pernas, pés. Todos os músculos do corpo humano tá lá, eu ensino para vocês passo a passo como avaliar e tratar esses pontos gatilhos. Vou começar então compartilhando aqui com vocês as minhas imagens, a minha tela. Vamos lá. E para poder falar dos músculos romboides, a gente tem que começar lembrando um pouquinho da anatomia desses músculos, né? Lembrando a origem e a inserção. Então, os músculos, a gente tem dois músculos romboides, ele é dividido em romboide menor, que é esse mais em cima, pequenininho, e embaixo vem o romboide maior. E os romboides menor e maior, eles são importantes músculos que dão estabilidade para a escápula, principalmente para que aconteçam os movimentos aqui na nossa articulação glenomeral, na nossa articulação do ombro. Então, o romboide menor, que é o mais fininho e que está mais em cima, ele sai ali dos processos espinhosos de C7 a T1, né? E o romboide maior, ele sai dos processos espinhosos de T2 a T5. Então, o menor de C7 a T1, mais em cima, e o romboide maior de T2 a T5, abaixo do menor. Então, ele é mais largo, né? E tá mais abaixo. E tanto o romboide menor quanto o romboide maior, eles vão se inserir ali na borda medial da escápula. E aí, como tem muita gente que tá aqui pela primeira vez, que talvez nunca tenha assistido uma live minha, devem estar se perguntando assim: Natália, mas eu preciso então decorar, preciso saber assim, decor, origem e inserção de todos os músculos do corpo humano? Meu Deus, como é que eu vou guardar todas as estruturas de onde se origina e onde se insere, sei lá, milhares de músculos que a gente tem no corpo todo? Então, vamos lá. Preciso decorar exatamente? Para a nossa prática clínica, para o nosso dia a dia, para a gente avaliar, tratar os nossos pacientes, gerar resultados rápidos, positivos, duradouros, você não precisa saber exatamente o nome da estrutura, do ossinho, da pontinha, de onde sai o músculo e onde se insere. O que é importante para a sua prática clínica? Você precisa ter pelo menos o que eu falo que é uma foto mental de todos os músculos, para você poder saber a localização e a direção das fibras musculares, né? Então, quando a gente fala de músculo romboide, automaticamente já precisa vir na sua cabeça que é um músculo ali da região escapular, um músculo que tem a direção das fibras assim, ó, inferolateral, a gente fala então que ele sai lá da coluna e vai em direção à escápula, nessa direção assim, ó, para baixo e para lateral, para baixo e para lateral, né? Esse músculo é diferente do trapézio. O trapézio ele tá nessa mesma região mais superficial, só que o trapézio é
tem a direção superolateral, sai do meio, vai para a lateral, mas no sentido superior. Então, você precisa saber a localização desse músculo. Então, quando falar de romboide, eu não posso pensar, será que o romboide está na perna? Será que está no abdômen? Será que ele está no braço? Não, eu preciso saber que o romboide está ali na região torácica, ali na região escapular. É um músculo que causa dor ali na região próxima à borda da escápula. A direção das fibras musculares, porque quando você vai tratar músculo romboide, quando você vai tratar pontos gatilhos, no método Natália Tanaka, a gente usa a massagem Life. Para tratar dor miofacial, inibir pontos gatilhos, liberar a contratura muscular, você precisa saber a direção das fibras musculares na hora de aplicar as manobras da massagem Life. Então, eu tenho que saber a localização dele, saber a direção das fibras musculares para eu poder tratar o paciente, né? E saber, assim, mais ou menos ali a localização. Então, eu preciso saber que o romboide, ele não sai ali da base do crânio, ele sai ali entre as últimas vértebras cervicais, com as vértebras torácicas, e ele vai descer em direção à borda da escápula, tá? Então, aproveitem, tirem uma foto mental, memorizem aqui a localização, direção das fibras do músculo romboide. Eles saem lá das vértebras cervicais, torácicas, e eles vão num sentido inferolateral, ou seja, para lateral e para baixo, e se inserem ali na borda medial da escápula. E qual além de saber a origem e a inserção, né, de onde sai, para onde vai, é importante saber que os músculos romboides, eles são inervados pelo nervo dorsal da escápula. Aí, mais uma vez, vocês vão falar assim, nossa, Natália, meu Deus, mas eu preciso decorar a origem, inserção, inervação, vascularização. Não precisa saber exatamente o nome do nervo que vai inervar o músculo romboide. O que eu quero que vocês guardem? Que o nervo responsável, né, pela inervação ali do músculo romboide é uma raiz nervosa que sai de C4, C5. Por quê? Eu preciso saber que é uma raiz nervosa que sai ali da região cervical, porque sempre que o paciente tiver pontos gatilhos, dor ali nos músculos romboides, eu tenho que pensar que aquela região cervical, ela pode ter alguma disfunção, seja uma perda de mobilidade, seja um envolvimento neural, né, algo que está comprimindo o nervo naquela região, e isso está sendo responsável pela causa de dor e inclusive pela formação de pontos gatilhos ali no músculo romboide, tá? Então, preciso saber o que da inervação do músculo romboide, que ele é inervado pelo nervo dorsal da escápula, mas mais do que saber o nome do nervo que está inervando aquele músculo romboide, é eu saber que é um nervo que tem origem ali na região cervical, mais especificamente C4, C5, porque quando eu avaliar um paciente com queixa de dor ali na região interescapular, com presença de contratura muscular e pontos gatilho nos músculos romboides, eu tenho que estar atenta, tem que ter uma alerta aqui para eu pensar numa hipótese de diagnóstico, pensando que será que tem alguma alteração ali nesse nível vertebral C4 e C5 que pode estar comprimindo o nervo e causando dor no músculo romboide? Seja uma disfunção articular, uma perda de mobilidade ou uma compressão do nervo por alguma patologia, alguma disfunção que ocupa espaço, uma estenose, uma hérnia de disco, tá bom? É isso que eu preciso que vocês saibam, então, em relação à anatomia e inervação do músculo romboide. Agora, quero falar um pouquinho com vocês sobre função. E aí eu vou precisar da participação de vocês. Então, deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Vou abrir os comentários e agora quero saber de vocês. Me ajudem aqui. Vamos bater um papo, vamos interagir. Quais são as funções
do músculo romboide? Manda aqui para mim nos comentários. Quais são as funções do músculo romboide? Ana Carolina Portes, elevação da escápula. Uma função, elevação da escápula. Jaime Silva, estabilização das escápulas. É outra função também dos romboides. Quem mais? Além da elevação, então aqui ó, elevação das escápulas, estabilização das escápulas, elevação das escápulas, estabilização das escápulas. Quem mais? Vamos lá. Manda aí, pessoal. Ingvi Porto, proteção. Proteção não, estabilização é a função correta, né? Espaço libélulas, conectar a parte interna das escápulas e a coluna vertebral. Na verdade, quem fixa a escápula no tronco é o músculo subescapular. Sustentação das escápulas, não. Rotação das escápulas, sim, mas qual rotação? Qual é a rotação da escápula? Vamos lá. Ana Cláudia, adução e elevação. Então, adução ou retração é uma outra função. Então, a gente já viu, ó, elevação, retração, estabilização. Falta uma aqui, tá faltando uma função. Elevação da parte inferior da escápula. Ao invés de a gente chamar de elevação da parte inferior da... Não é elevação da parte inferior da escápula, não. Tá errado. Abdução, não. Abdução, não. Rotação inferior, Ansada Laurente. Então, ó. Então, vamos lá. Deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês, que vai ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Então, vou fechar aqui novamente, já a gente volta a conversar, ó. Então, quando a gente olha para o músculo romboide, então, a importância de vocês terem aí uma foto mental do músculo é, além de saber a localização do músculo, saber a direção, saber de onde eles saem, para onde eles vão, saber a direção dessas fibras musculares, ter essa foto mental também facilita o raciocínio na hora de lembrar, né, quais são as funções que o músculo desempenha. Então, olha só, olhando aqui a localização, de onde sai para onde vai e a direção das fibras musculares, quais são as funções que o músculo desenvolve. Então, você olha para o músculo e pensa, se ele está aqui e se insere aqui, quando ele contrai, né, sabendo de onde ele sai para onde ele vai, quando ele contrai, quais são os movimentos que ele pode desempenhar? Então, pela direção das fibras, uma função é a retração, né? Então, ele puxa as escápulas em direção à coluna vertebral. Ele aproxima a borda medial das escápulas em direção à coluna vertebral. Esse é o movimento de retração. Então, quando eu faço isso, ó, esse movimento de abrir o peito aqui, jogar os ombros para trás, é um movimento de retração, onde eu tô pegando as bordas mediais da escápula
e aproximando em relação às vértebras. Esse é o primeiro movimento. Além da retração, olhando aí para a anatomia do músculo, qual que é o outro movimento que pode acontecer quando as fibras se contraem? É esse movimento de elevação das escápulas, né? Sempre considerando que o ponto fixo é na coluna, né, na origem, e o ponto móvel é na inserção. Além da retração, que é aproximar a borda medial das vértebras, o músculo romboide também participa desse movimento de elevação da escápula. Além disso, olha só, pela inserção ali das fibras do romboide na borda medial da escápula, né? Quando o músculo que está inserido aqui, vamos supor que aqui é a borda medial da escápula. Quando o músculo que está inserido aqui, além dele aproximar, que é o movimento de retração, né, ele puxa para cá, ele puxa para cima. Então tá vendo, ó, uma setinha para dentro, puxando para dentro. Vou fazer desse lado, que o desenho para você está desse lado, né? Então aqui tá a escápula. O músculo romboide tá aqui, se insere na borda medial da escápula. Quando esse músculo contrai, ele faz o quê? Ele puxa para dentro, que é o movimento de retração, tá vendo a setinha para dentro? Ele puxa para cima, que é o movimento de elevação. Além disso, como ele está inserido aqui na borda medial, nesse sentido assim, ó, para fora e para baixo, né? Quando ele contrai, ele também roda a escápula para baixo. Esse movimento aqui, ó, de puxar a escápula aqui e rodar para esse lado é a rotação inferior. Para vocês não confundirem o que é rotação superior ou rotação inferior, vocês vão sempre pensar assim, ó. Aqui tem a cabeça, a cavidade glenohumeral, né? Quando a cavidade glenoide, onde tem a articulação glenohumeral, quando a cavidade glenoide da escápula roda para baixo, é uma rotação inferior. Quando a cavidade glenoide roda para cima, é uma rotação superior. Como os romboides, eles estão inseridos aqui na borda medial, quando ele contrai aqui, ó, ele roda a cavidade glenoide para baixo. Então, tem uma rotação inferior. Ou então, quando a gente olha essa parte aqui, a gente pode falar que ela tem uma rotação medial, porque está indo em direção à coluna, né? Rotação medial, quando você olha aqui pela borda, ou rotação inferior quando você olha pela cavidade glenoide. Então, para vocês nunca mais esquecerem, tá? Rotação inferior quando a cavidade glenoide roda para baixo, ou rotação medial quando a escápula se aproxima, né, da coluna, se aproxima da parte pro lado medial, beleza? Então, são essas três setinhas, são os vetores de ação quando tem uma contração do músculo romboide. Para dentro é uma retração, para cima a elevação da escápula, e quando a resultante entre elevação e retração, a gente tem uma resultante aqui no meio, que é o que faz essa rotação inferior, esse movimento aqui com a nossa escápula, tá? E além desses três movimentos, a gente tem uma outra função também importante dos romboides, que é a função de estabilizar a escápula. Então, durante todos os movimentos que a gente faz aqui na articulação glenohumeral, né? Movimentos com o braço, seja movimentos de empurrar, de puxar, de erguer, pentear o cabelo, colocar um cinto de segurança, quando a gente está andando e balança os braços, quando a gente corre, né, faz a corrida, quem pratica esportes de arremesso como beisebol, tacada como golfe, vôlei, tênis, natação, todos os movimentos que acontecem aqui no nosso braço,
O músculo romboide, ele é responsável por essa estabilização. Ele estabiliza a escápula para que ocorram os movimentos de flexão, extensão, abdução, adução, rotações aqui na articulação glenohumeral para ter os movimentos do braço, ok? E aí eu pergunto para vocês, né? Por que a importância da gente saber quais são as funções que os músculos desempenham para nós na prática clínica? Porque tudo que a gente precisa saber na teoria, a gente tem que usar isso para aplicar na prática, né? Se não se aplica na nossa prática, não tem o porquê da gente ficar só decorando e enchendo a nossa cabeça com informações. Então a gente precisa ter um raciocínio clínico e saber por que eu tenho que saber isso na teoria e como que eu vou aplicar isso na nossa prática clínica. Então, o que vai te ajudar? Eu vou voltar aqui a falar com vocês. Então, vamos lá. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Vamos conversar. O que vai te ajudar na prática clínica? Saber quais são as funções que o músculo desempenha. Como isso pode te ajudar? Quem sabe me dizer? Como você aplica esse conhecimento da função dos músculos na sua prática clínica na hora que você estiver avaliando, diagnosticando ou tratando os seus pacientes? Alguém tem ideia? Olha, lembrando vocês que amanhã a gente tem a live do Nath Me Ajuda, então todos que estão pedindo para participar, entre amanhã às 20 horas, que aí eu vou estar chamando vocês, beleza? Para quem tá chegando aí, boa noite. Estelinha que já é pupila, 10 em 30, já fatura acima de 10 mil reais por mês. Ó, então vamos lá. É muito importante vocês conhecerem a função dos músculos, né? Porque na sua prática clínica, uma das perguntas que você faz para o seu paciente é: o que piora a sua dor, tá? Para quem é aluno do método Natália Tanaka, vocês têm lá dentro da plataforma a ficha de avaliação e o importante da sua avaliação não é você sentar o seu paciente na sua frente, olhar para ele e falar assim: ah, tá, ô fulano, ou deixa eu pegar alguém aqui, vamos supor, ah, Mara, tudo bem? Senta aqui, ó, me conta o que tá te incomodando. Esse é um erro que vocês não podem cometer. Não é o paciente que vai te contar o que tá acontecendo com ele, é você que tem que saber fazer perguntas intencionais no seu exame clínico. E você tem que saber fazer testes específicos no seu exame físico para você desenvolver o seu raciocínio clínico e conseguir, através de um diagnóstico diferencial por exclusão, chegar na principal hipótese de causa da dor do seu paciente. E uma das perguntas intencionais no seu exame clínico é: o que piora a sua dor? Essa pergunta é muito importante. Então vamos supor, vamos pensar num caso onde o paciente te fala assim, ó: ah, então, Janete, por exemplo, a Janete. Então, Janete, o que piora a minha dor, né? Ela já vai ter te contado que ela tem uma dor ali na região interescapular, então entre a escápula e a coluna, e porque ela vai ter pintado o mapa corporal para te sinalizar. E aí, quando você perguntar para ela: e o que piora a sua dor? Ela vai te falar assim: olha, o que piora a minha dor é quando eu passo muito tempo sentada trabalhando no computador, aí eu sinto que essa região aqui, Janete,
Nossa, queima, fica queimando, queimando. Eu preciso pegar minha mão, começo a esfregar, eu pego uma bolinha, encosto na parede, começo a apertar essa região, dá uma aliviada, mas se eu volto a trabalhar no computador, fico lá muito tempo trabalhando, queima demais, fica insuportável a dor, tá? Então, ela te relatou uma situação que piora a dor. E aí, como é que você vai usar essa informação? Não adianta nada você também saber fazer as perguntas intencionais se você não souber interpretar, né, as informações que o paciente vai te dar. Então, beleza, ele te falou que tem a dor, que quando fica nessa postura, trabalhando no computador, a dor dele ali na região interescapular piora muito. E aí você vai fazer o seguinte raciocínio. Primeiro, você vai raciocinar. E aí eu quero que vocês me respondam, tá? Quais são os músculos que causam dor ali na região interescapular? Vamos ver. Músculos que têm relação com queixa de dor na região interescapular. Quais são? Massoterapia Neuza Fiorani. Natália, meu marido está com essa dor e não consegui melhorar a dor dele. Então fica aqui na aula que hoje você vai aprender. Mas inclusive eu acho que você já é do método Natália Tanaka, que você tem lá na plataforma já a massagem live nesse músculo no romboide. Talvez você não tenha palpado o músculo correto ou talvez você não colocou a pressão necessária para estar soltando esse músculo, ou você não aplicou as manobras para estar liberando a contratura corretamente. Tem que avaliar tudo isso, né? E também identificar se é o romboide, porque existem outros músculos que podem causar dor ali nessa região. Quais são esses outros músculos, além do romboide? Então, o pessoal tá mandando aqui trapézio, trapézio, trapézio. Que trapézio? Vocês sabem que a gente tem 3 trapézios aqui, né? Qual trapézio? Ana Carolina, paravertebrais? Não, paravertebrais não causa dor na região interescapular. Causa dor mais na região paravertebral, ali próximo da coluna. Escápula dorsal? Eu não conheço esse músculo não, escápula dorsal. E para quem tá chegando agora, se você ainda não compartilhou essa live, aproveita, clica aqui no aviãozinho e manda essa live aí para pelo menos uns 5 amigos massoterapeutas. E a pergunta que eu fiz é: quais são os músculos que têm envolvimento com queixa de dor na região interescapular, né? Considerando que eu tô aqui com um paciente que chegou para mim com queixa de dor nessa região, e quando eu perguntei para ele o que piora, ele me falou que o que piora é permanecer muito tempo trabalhando no computador. Quando ela fica 1 hora, depois de 1h30, começa a ter uma queimação, uma dor muito forte que ela tem que ficar esfregando, massageando, pedindo para alguém apertar, porque é uma dor insuportável. Cris, romboide menor e maior. Isso aí, é um deles. Que é especificamente os músculos que a gente está falando. Rabelo, Nair Maria. Trapézio menor? Não. E aí? Essa é a primeira, como que eu vou falar assim? É o primeiro passo para vocês poderem avaliar, diagnosticar e tratar esse paciente. Saber quais são os músculos que causam ali dor nessa região interescapular. Então, ó, alguém já falou romboides maior e menor. Beleza. Tairine, elevador da escápula. Isso aí. Elevador da escápula também causa dor interescapular. Quem mais? Cris, romboide maior já foi. Romboide.
levantador da escápula. Cláudia Massafera, infraespinhal. Muito bem. Jaime, supra e infra. O supra não, só o infra, tá? Então, ó, a gente já tem romboides maior e menor, elevador da escápula, infraespinhal. Tá faltando mais dois. Mais dois. Vai lá, 5 segundos, senão eu vou revelar pra gente não demorar muito. Esplênios, não. C4 e C5 é nível vertebral, tô falando de músculo. Cris Moreira, é músculo. Ninguém mais? Serrátil, não. Então vamos lá, ó, vou falar os outros dois, tá? Escaleno também é um músculo que pode causar dor ali na região interescapular. Marlene, latíssimo do dorso, não. E trapézio médio. Vocês falaram trapézio, 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 mas quando eu perguntei qual trapézio, ninguém falou trapézio médio, tá? Então anotem aí, músculos envolvidos com dor na região interescapular. O paciente chegou para você com queixa de dor ali na região interescapular, esses 5 músculos precisam vir na sua cabeça. Quais são? Romboides, maior e menor, levantador da escápula ou elevador da escápula, escaleno, infraespinhal e trapézio médio. São esses músculos que estão relacionados à queixa de dor ali na região interescapular. Então, beleza. O paciente chegou com dor na região interescapular, eu sei esses 5 músculos que podem estar envolvidos. Aí, além de saber desses 5 músculos, o que eu vou associar à informação que o paciente me deu? O paciente me falou que, primeiro ele me falou a localização da dor dele, inclusive pintou ali o mapa corporal. Depois de saber a localização, uma das perguntas que eu fiz é o que piora? E ele me falou que é ficar sentado muito tempo no computador. Então, como que eu vou usar essa informação para o meu raciocínio clínico? Nessa posição de ficar sentada no computador, trabalhando, quais são os músculos ali da região escapular que estão ou contraídos ou estão alongados e que pode estar sendo causa da dor? Então, uma vez que eu identifiquei os músculos da região escapular que podem causar dor local ou referida ali na região interescapular, eu vou pegar a informação que o paciente me deu do que piora a dor dele e vou raciocinar. Bom, naquele movimento ou naquela postura que ele me falou que a dor piora, quais são os músculos que estão contraídos ou alongados? Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, a paciente falou que é permanecer muito tempo trabalhando no computador. Então, e quando a gente pensa nessa postura, né, de passar muito tempo trabalhando no computador, em relação à escápula, nessa posição, em relação à escápula, quais são os músculos que podem estar contraídos ou alongados, sendo responsável pela dor? Então pensa comigo, se a pessoa está trabalhando às vezes no computador e ela às vezes está numa cadeira muito baixa, numa mesa muito alta, ela pode estar nessa postura aqui, né, onde tem uma elevação da escápula. Nessa postura aqui de elevação da escápula, quais são os músculos que podem estar contraídos nessa posição de elevação da escápula? Romboide maior e menor, né? Quem mais faz a elevação da escápula? Elevador da escápula e trapézio superior, não é? Então, pensando aqui, quais músculos podem estar contraídos ou alongados? Porque vocês concordam que tanto o músculo, se ele tiver contraído por muito tempo
ou se ele tiver alongado, permanecer alongado por muito tempo, ele pode estar causando dor. Então, nessa posição de trabalhar no computador, a gente tem que imaginar, será que a paciente está numa mesa muito alta e está contraindo, elevando as escápulas? Quais são os músculos responsáveis, então, pela elevação da escápula? Então, a gente tem o elevador da escápula, romboide maior e menor, trapézio superior. Por outro lado, nessa postura, se a escápula está elevada e esses músculos estão contraídos, em contrapartida, os músculos antagonistas, né, que fazem a depressão da escápula, eles estão o quê? Alongados. E quais são os músculos, então, antagonistas que estão alongados? Que fazem a depressão da escápula? Latíssimo do dorso, trapézio inferior e peitoral menor. Então, músculos que podem estar encurtados e contraídos nessa postura de elevação da escápula, levantador da escápula, romboide maior e menor, trapézio superior. E os antagonistas, que se está elevada a escápula, os antagonistas que fazem a depressão estão alongados. Latíssimo do dorso, trapézio inferior e peitoral menor. Além da elevação da escápula, qual que é uma outra postura que pode também estar uma postura, uma posição da escápula nessa postura sentada no computador, que também pode estar contraindo ou alongando o músculo? É a protração. Porque então imagina se a pessoa está sentado numa postura com uma ergonomia ruim, às vezes ela pode, vou mostrar de lado que acho que fica mais fácil, ó. De lado seria isso aqui, ó. Às vezes ela tá assim. Então, além de estar com uma elevação da escápula, ela pode estar com uma protração. Esse movimento aqui, ó, de afastar a borda medial da escápula é a protração. Então, se ela trabalha assim, ó, muita gente trabalha assim, cabeça anteriorizada, né, protração da escápula. Nesse caso, quais são os músculos que estão encurtados e contraídos e quais são os músculos que estão alongados? Os músculos que estão contraídos e encurtados nessa postura de protração da escápula seriam serrátil anterior, peitoral maior e peitoral menor, né? Os músculos dessa região anterior é que fazem a protração da escápula. Em contrapartida, a gente tem os músculos responsáveis pela retração da escápula alongados. Se esses estão encurtados, os lá de trás estão alongados e também podem estar causando dor. Quais são os músculos antagonistas da protração da escápula e que estão alongados? Romboides maior e menor, trapézio médio e latíssimo do dorso, tá? Então, repetindo, além do movimento de elevação, a pessoa quando senta para trabalhar no computador também pode ter uma protração das escápulas. Nessa postura de protração das escápulas, quais são os músculos encurtados e contraídos? Serrátil anterior, peitoral maior, peitoral menor. E os antagonistas alongados, romboide, trapézio médio e latíssimo do dorso, beleza? Além da elevação e da protração, tem um outro movimento que pode estar acontecendo lá na escápula, né? Nessa postura mantida por muito tempo e que pode estar ou encurtando ou alongando musculatura, que é a rotação inferior, né? Pode estar tendo uma rotação inferior também da escápula. E aí, perdão, não é rotação inferior não, corrigindo, rotação superior, porque a pessoa, além de trabalhar assim, os ombros elevados, além de trabalhar assim, ela pode estar abrindo os braços para trabalhar. E esse movimento de abrir os braços, né? Lembra da cavidade gleno-humeral?
tá rodando para cima. Então, é uma rotação superior. A pessoa pode trabalhar assim. Então, nessa rotação superior da escápula, quais são os músculos que estão contraídos e encurtados? Trapézio superior, que puxa a escápula aqui. Trapézio inferior, que puxa tanto o superior quanto o inferior, puxa a escápula para uma rotação superior, tá? E o serrátil anterior também é responsável por esse movimento de rotação superior da escápula. Então, esses são os músculos que estão contraídos. E quais são os músculos, por sua vez, que estão alongados? O romboide, o elevador da escápula e o latíssimo do dorso. Então, nesse movimento de rotação superior, a gente tem o quê? Contraído trapézio superior, trapézio inferior e serrátil anterior. E os músculos que estão alongados, romboide, maior e menor, levantador da escápula e latíssimo do dorso. Então, beleza. Eu sei onde está a localização da dor do meu paciente, interescapular. Eu sei o movimento, a postura ou o movimento que piora, que no caso é permanecer muito tempo sentado no computador. Eu sei quais músculos estão contraídos e estão encurtados contraídos e encurtados e alongados nessa postura de trabalhar no computador. Dos músculos que eu sei que tem relação com queixa de dor, nessa região interescapular que a gente falou, quais são os músculos? Levantador da escápula, escaleno, infraespinhal, trapézio médio, romboide maior e menor. Esses 5 músculos têm relação com queixa de dor ali na região interescapular. Dos músculos que eu avaliei que estão encurtados ou alongados nessa postura, dentre esses 5, quais que eu vou encontrar, né? Então, eu peguei todos os músculos que estão encurtados ou alongados nessa postura do computador. Agora, eu vou pegar os 5 músculos que têm envolvimento com queixa de dor na região interescapular e vou ver quais deles eu encontro. Então, desses 5, quais que a gente encontrou lá no movimento de elevação, protração e rotação superior da escápula? Elevador da escápula, né, no movimento de elevação. Romboides, né, quando tem uma protração, o músculo romboide está alongado. E quem mais? Trapézio médio, né? Nessa movimento de protração também tem o alongamento do músculo trapézio médio. Então, desses 5 músculos que são relacionados à queixa de dor na região interescapular, quais deles estão contraídos ou que eu encontro, né, que estão contraídos ou alongados nessa postura de elevação, protrusão e rotação superior da escápula? É o elevador da escápula e o trapézio médio, né? Elevador da escápula, romboide maior e menor e o trapézio médio. Então, eu já vou excluir aqui infraespinhal e vou excluir escaleno. Desses 5 músculos que têm relação com dor interescapular, eu tiro o infra e o escaleno, que não estão envolvidos nessa postura de ficar sentado no computador. E aí eu vou no exame físico e na palpação do meu paciente, palpar romboides, trapézio médio e elevador da escápula em busca de contratura e de pontos gatilhos nesses 3 músculos, tá? Então, é assim que vocês vão fazer o raciocínio clínico. Primeiro, identificar a localização da dor. Depois, quais músculos
estão relacionados com queixa de dor ali na região. O que piora a dor do meu paciente? Diante do que ele fala que piora a dor, qual movimento ou qual postura mantida leva à piora da dor? Quais são os músculos envolvidos nesse movimento ou nessa postura? De todos os músculos que eu relacionei, quais deles estão dentro daqueles que causam dor na região interescapular? E aí eu vou, por exclusão, né, tirando alguns, fico de 5, excluí 2, fiquei com 3. Lá no exame físico eu vou palpar esses 3 em busca de contratura e de pontos gatilhos, beleza? Por isso que é importante saber quais são as funções que os músculos desempenham. Porque na hora de fazer o raciocínio clínico eu vou perguntar para o meu paciente, me fala o que piora. E ele vai te falar um movimento ou uma postura. E aí você vai pensar quais são os músculos que estão relacionados naquele movimento e naquela postura. Dentre esses músculos, quais deles estão relacionados com queixa de dor ali na região onde ele está me relatando. Hoje, no caso específico, a gente está vendo de uma dor interescapular no músculo romboide maior e menor, ok? Vamos continuar aqui. Então, depois que a gente viu já origem, inserção, inervação, ação, vamos ver agora o padrão de dor referida do músculo romboide. Então, uma das coisas que vocês também vão pedir para o paciente lá no exame clínico é pedir para o paciente pintar um mapa corporal. Vocês vão dar lá o desenho do mapa corporal para o paciente e vai falar para ele, ó, assinala exatamente a região onde está localizada a sua dor, né? E aí você vai olhando já para aquele mapa corporal, dependendo de onde o paciente pintar e assinalar a dor dele, você já automaticamente, através do raciocínio clínico, você já começa a excluir diversas hipóteses. Então, pela localização, você já começa não é isso, não é aquilo, não é isso, não é aquilo. Você já começa a fazer algumas exclusões só pela localização. Um exemplo clássico é paciente que chega com diagnóstico de hérnia de disco. E se a dor dele não irradia para baixo do joelho, né, na hora dele pintar o mapa corporal, ele pinta uma dor localizada ali na região só do glúteo, não tem queixa, não irradia dor para baixo do joelho, perna, pés, você já pode excluir a hipótese de ser uma hérnia de disco verdadeira. Ele tem uma hérnia de disco até às vezes na imagem, no exame de imagem, mas os sinais, os sintomas que ele tem não é por conta de uma hérnia de disco. Pode ser uma síndrome do piriforme, pode ser um ponto gatilho em glúteo máximo, pode ser, enfim, pode ser outras coisas, mas você já consegue excluir uma hérnia de disco, né? E o paciente com pontos gatilhos em músculo romboide, ele apresenta essa característica de dor referida. Ele, na hora que ele pintar o mapa corporal, ele vai assinalar dor ali na borda medial da escápula, né? Entre a borda medial e os músculos paravertebrais, essa a gente chama de região interescapular. E ele também pode relatar queixa de dor acima da espinha da escápula, tá? Então, é nessa região, na borda medial, bem próximo à borda medial, na região entre a borda medial e os músculos paravertebrais, e nessa região superior à espinha da escápula. E aí, tomem cuidado quando o paciente relata dor nessa região, para vocês conseguirem diferenciar o seguinte, ó. O padrão de dor dos romboides, ele também pode se assemelhar ao do músculo elevador ou levantador da escápula, que é esse músculo à direita mais em cima, e ele também pode se assemelhar ao padrão de dor ali dos escalenos.
tanto elevador da escápula quanto escalenos, assim como os romboides, eles podem causar dor ali na região interescapular, próximo à borda medial da escápula. E como é que vocês vão fazer o diagnóstico diferencial dos romboides para o elevador da escápula e para os escalenos, tá? O diagnóstico diferencial é que no caso do músculo romboide, ele não causa dor nem limitação de movimento na região cervical. Tanto o elevador da escápula quanto o escaleno, eles irradiam, eles causam dor referida nessa região cervical, tanto dor quanto limitação de movimento para rotação ou inclinação. Então, quando o paciente, essa semana passada eu atendi uma paciente que estava travada da cervical, ela foi dormir num travesseiro muito rígido, muito alto, e aí no dia seguinte ela acordou travada, me ligou desesperada: Natália, me socorre, salva o meu pescoço. E aí, quais eram os músculos que estavam envolvidos nessa limitação de inclinação e de rotação? Escalenos e elevador da escápula. Então, pontos gatilhos desses músculos, eles causam dor e limitação de movimento na cervical. O romboide não. O romboide, ele é localizado ali na borda medial da escápula. Então, quando a gente analisou o caso, né, da pessoa que disse que tem dor quando fica muito tempo sentado no computador, a gente viu que os músculos que estão contraídos e alongados e que tem relação com dor interescapular é levantador da escápula, romboide maior e menor e trapézio médio. E a gente excluiu, né, o infraespinhal e o escaleno. Aí a gente iria investigar esses três. Desses três, levantador, romboide maior e menor e trapézio, a gente já pode excluir o elevador da escápula porque a pessoa não tem dor e limitação em cervical. Então a gente fica já, aí a gente diminui para romboides maior e menor e trapézio médio. Então esse é um diagnóstico diferencial entre pontos gatilhos em romboides e pontos gatilhos em escalenos e elevador da escápula, que também causam dor ali na região da borda medial da escápula, mas no caso do romboide maior e menor, o paciente não relata dor e limitação de movimento para inclinação e para rotação da cervical. Um outro diagnóstico diferencial é pontos gatilhos em músculos romboides maior e menor e músculo supraespinhal, trapézio médio e latíssimo do dorso. Tanto o supraespinhal quanto o trapézio médio quanto o latíssimo do dorso também podem causar dor ali na região próximo à borda medial da escápula, na região superior à espinha da escápula e confundir com o romboide. E qual é o diagnóstico diferencial entre romboide e esses outros três músculos que também causam dor ali na região próximo à borda da escápula? É que nesses outros três músculos, supraespinhal, trapézio médio e latíssimo do dorso, os pacientes costumam ter dor referida para membros superiores e o romboide não causa dor referida para membros superiores. Então, quando a gente volta lá no caso que a gente estava analisando da pessoa que tem dor quando fica muito tempo trabalhando no computador, né? Dos 5 músculos relacionados à queixa de dor interescapular, a gente tinha excluído infraespinhal e tinha excluído escaleno. Tinha ficado com romboides maior e menor, trapézio médio e levantador da escápula. A gente excluiu já o levantador da escápula porque a pessoa não tem dor e limitação para os movimentos cervical.
A gente tinha ficado com romboides e trapézio médio. Se a pessoa não tem dor irradiada para membros superiores, a gente exclui também trapézio médio, ou seja, a principal hipótese de causa de dor do paciente naquela região fica só o romboide, tá? Então é assim que a gente vai fazendo o raciocínio clínico. Não tem uma receita pronta, não tem um passo a passo pronto, né? Vocês querem às vezes as coisas tudo mastigada, mas não tem como, porque cada paciente é um paciente. Então vocês sempre têm que pensar em fazer um diagnóstico diferencial por exclusão. Pego as informações e vou excluindo. Não é pego as informações e com todas as informações isso vai me levar ao diagnóstico. Não existe isso. Se o paciente tiver A, B, C, D, é isso. Se ele tiver C, D, E, F, é aquilo. Cada paciente vai ser um paciente. E com a nossa experiência, quanto mais a gente atende, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente vai desenvolvendo esse raciocínio clínico. Mas não adianta ficar esperando ter uma receita e só depois que tiver essa receita começar a fazer. Não tem isso, tá? Tem que ir raciocinando. Então, no caso do diagnóstico diferencial de romboide para supraespinhal, para trapézio médio, para latíssimo do dorso, é que no romboide não tem dor referida para membro superior. No caso de supraespinhal, trapézio médio e latíssimo do dorso, o paciente pode ter dor referida para membros superiores, tá? Então, isso seria o diagnóstico diferencial. E aí, quais são os sintomas, né? Sintomas que os pacientes com pontos gatilhos em romboides vão apresentar lá no exame clínico, quando você estiver investigando, né, as queixas do paciente, o que ele vai te relatar? Primeiro vai ter lá a localização da dor interescapular e o paciente vai te relatar que ele sente essa dor interescapular, ou seja, entre a borda da escápula e a coluna, quando ele não vai te falar quando faz um movimento específico. Quando eu vou pegar alguma coisa, quando eu vou levantar, quando eu vou empurrar, quando eu vou puxar. Ele vai te falar assim, olha, é uma dor que dói em repouso. Eu tô parada, então, por exemplo, eu tô lá parada trabalhando no computador e aí eu sinto que aquilo lá fica queimando, eu preciso passar a mão, preciso apertar, preciso colocar uma bolinha e apertar contra a parede. Às vezes a pessoa tem até hematoma, sabe? De tanto que ela fica apertando com uma bolinha contra a parede, ou ela vai na quina da parede e ela fica lá apertando a região. Ela fala que eu tô trabalhando parada no computador, começa a queimar. Eu tô deitada na cama assistindo televisão e aí essa região começa a queimar. Quando eu vou lavar prato, eu tô lá na pia lavando o prato, nossa, eu não aguento de dor. Porque concorda quando você tá lavando o prato, se a pessoa tem fraqueza, tem uma protração de ombro, né? Uma protrusão aqui da escápula e aí acaba alongando esse músculo, né? Se a pessoa também tem prótese de silicone, muito peso, que também leva esse movimento aqui, ó, de protração das escápulas, isso aí ela vai te falar que em algumas situações, né, que ela tá não fazendo um movimento ativo, mas às vezes numa postura mantida por muito tempo, ela onde ela tem os sintomas, né? Outra coisa, além dela te relatar essa dor nessa região interescapular em posturas mantidas, ela também pode te relatar sensação de estralo da escápula. Ela vai te falar assim, olha, quando eu faço assim, ó, mexo a escápula para frente e para trás, olha só, faz um crack, 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 crack. Você tá vendo? Olha só, bota sua mão aqui, olha o estralo que dá. E esse estralo pode ser por conta da contratura do músculo romboide. Então, esses são sinais, sintomas de um paciente com contratura muscular e pontos gatilhos em músculo romboide. E fica aqui que no final eu vou passar um videozinho para vocês de como avaliar, como palpar, como identificar esses pontos gatilhos e como inibir esses pontos gatilhos em músculo romboide, beleza? Vamos aqui continuar. Na sequência, a gente vai ver
a importância do diagnóstico diferencial do romboide para outras patologias. Então, eu mostrei para vocês como fazer o diagnóstico diferencial de pontos gatilhos de romboide com outros músculos que também estão relacionados, que também podem causar dor referida ali na região da borda medial da escápula, na região interescapular. Mas como fazer um diagnóstico diferencial de pontos gatilhos em romboide com outras patologias que também podem causar dor nessa região ou que podem estar associadas com pontos gatilhos, né? Então, quais são outros diagnósticos que a gente tem que ficar alerta e desconfiar, acender uma luz vermelha quando o paciente chegar com dor interescapular, dor nessa região interescapular? Doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças gastrointestinais, doenças renais e hepáticas também podem causar dor nessa região. Por isso que é importante você saber fazer perguntas intencionais, né? E lá dentro do método Natália Tanaka, vocês têm uma ficha de avaliação com perguntas intencionais que vocês vão fazer já no exame clínico para descartar qualquer possibilidade de alguma doença subjacente grave antes de você colocar a mão no paciente. Então tem que sempre ter em alerta isso, que doenças cardíacas, pulmonares, gastrointestinais, dessa parte aqui mais alta, doenças renais e doenças hepáticas podem estar relacionadas com dor nessa região interescapular. Além disso, tumores malignos nessa região aqui de mama ou mesmo de vértebras torácicas também podem irradiar, causar dor nessa região, né? Por isso, primeiro passo da avaliação é você saber excluir doenças subjacentes graves. Esse é o primeiro ponto. Para depois você confirmar ou excluir envolvimento neural, para daí sim confirmar que é uma dor mecânica. Outras patologias que podem ser causa de dor nessa região ou que podem estar envolvidas, né, causando pontos gatilhos. Compressão neural. Então, se o paciente tiver alguma disfunção que ocupa espaço e que está comprimindo o nervo na região de C4, C5, C5, C6, C6, C7, pode estar tendo uma compressão por uma hérnia de disco ou por uma estenose e causando dor ali na região dos romboides. Inclusive, pode estar sendo responsável pela formação de pontos gatilhos no romboide. Mas aí a causa da dor não é pontos gatilhos em romboide, é a compressão. E como que eu vou saber se está tendo envolvimento neural, Natália? Através do exame clínico, colhendo, né, através de perguntas intencionais, colhendo informações que indiquem o envolvimento neural e depois no exame físico você vai realizar testes específicos para confirmar ou excluir se tem envolvimento neural, né? Mas essa também é um outro diagnóstico diferencial. Eu preciso saber que o paciente pode ter um envolvimento neural devido com compressão do nervo ali na região de entre C4 a C7, e a compressão desse nervo, né, porque no trajeto do nervo ele vai causando contratura e pontos gatilhos, e pode estar se formando pontos gatilhos no músculo romboide devido à compressão do nervo na região cervical entre C4 e C7. Outro diagnóstico diferencial que eu tenho que pensar é que a dor naquela região do romboide também pode ser devido a uma disfunção articular. Então, uma diminuição da mobilidade articular devido a uma obstrução articular, devido a uma estenose articular, né? Aquela perda de movimento por conta de alguma estrutura, cartilagem, pedaço de disco, artrose, bico de papagaio, alguma estrutura que está ocupando o espaço da articulação, diminuindo a mobilidade, e a perda de mobilidade da articulação faz com que comprometa, né,
a mecânica do músculo. Então, o músculo ele não consegue desempenhar toda a função, né? Então, a perda da mobilidade pode, às vezes, contrair ou alongar o músculo, e aí isso está levando à formação de pontos gatilhos e de contratura. E uma outra coisa é o déficit da mobilidade escápulo-torácica. Então, se a escápula ela articula com as costelas, né? Ali na região torácica. Uma perda da mobilidade dessa articulação escápulo-torácica também pode comprometer lá a biomecânica do músculo romboides, maior e menor, e com isso levar também à formação de pontos gatilhos e nos músculos romboides. Então, quando a gente pensa em diagnóstico diferencial, a gente tem que pensar em doenças que causam dor naquela região ou algumas patologias, alguns comprometimentos, né, que podem dar origem a pontos gatilhos ali no músculo romboide, e a causa não está sendo uma postura, uma sobrecarga diretamente no romboide, mas alguma outra coisa que eu tenho que identificar como causa, senão eu fico tratando pontos gatilhos em romboide e não trato a causa. Aí é aquele paciente que tem um alívio dos sintomas, mas não resolve completamente a queixa dele, tá? Então, diagnóstico diferencial é isso. Pensar em patologias associadas que podem estar causando dor naquela região e simulando pontos gatilhos em romboides, ou patologias que causam pontos gatilhos ali na região de romboide, mas que, né, a causa principal não é os pontos, não é uma sobrecarga, uma má postura, um movimento repetitivo, mas é uma outra patologia. Então eu tenho que pensar o quê? Sempre que o paciente tiver dor ali na região interescapular, eu tenho que pensar em doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças gastrointestinais, doenças renais, doenças hepáticas, tumor de mama, tumor nessa parte da coluna cervical ou torácica, né? E seriam doenças subjacentes graves onde eu tenho que encaminhar para um médico especialista. Outras patologias que podem estar envolvidas: um envolvimento neural devido a uma hérnia de disco ou uma estenose entre C4 a C7, uma disfunção articular, ou seja, perda de mobilidade nessa região devido a uma obstrução, devido a uma restrição articular, ou um déficit da articulação escápulo-torácica, onde a escápula ela articula ali com as costelas nessa região torácica, beleza? Eu tenho que estar alerta e atenta para essas situações. E aí, quais são as situações, né, onde eu tenho que identificar no meu paciente situações que estão ativando aqueles pontos gatilhos. Então, uma vez que eu excluí, que eu fiz um diagnóstico diferencial, que eu excluí que tem doenças graves, que eu excluí que tem envolvimento neural, que eu excluí que tem uma disfunção articular, né, alguma alteração de mobilidade, eu sei que a causa da dor é realmente pontos gatilhos no músculo romboide, por questões mecânicas, de postura, de movimento, de esforço repetitivo. Quais são as situações, né, onde levam à ativação de pontos gatilhos que eu tenho que identificar no dia a dia do meu paciente e orientar esse paciente a mudar essas posturas, esses comportamentos. Porque senão não adianta nada você tratar o seu paciente, aplicar lá a massagem Life, inibir pontos gatilhos, liberar a contratura muscular, alongar, se você não identificar qual é a situação, né, que está desencadeando esses pontos gatilhos, porque senão ele volta para o dia a dia dele e ele vai continuar repetindo esses hábitos e o ponto gatilho vai voltar. Então, no meu exame clínico, eu preciso questionar o meu paciente sobre os hábitos de vida,
sobre as posturas que ele adota no trabalho, na hora de dormir, se aquela dor começou depois de alguma situação, depois de um evento marcante, para poder corrigir, orientar e conscientizar esse meu paciente da importância da colaboração dele, né, nessa mudança de hábitos, de postura, para você poder ter resultados rápidos e duradouros, né? Então, algumas situações, né? Lembrando que os pontos gatilhos, eles se formam quando o músculo ele é encurtado, né? Quando ele é contraído e encurtado por muito tempo, quando ele é alongado ou quando ele é mantido numa postura contraída ou alongada por muito tempo. Então, contração concêntrica, contração excêntrica e posição encurtada ou alongada por muito tempo. Então, quando eu faço um movimento de contração concêntrica, por exemplo, a flexão do cotovelo é uma contração concêntrica do bíceps. Se eu faço essa contração concêntrica com muita carga e o músculo não consegue, o músculo não está acondicionado, eu posso desenvolver pontos gatilhos. O contrário também, se eu faço uma extensão, uma contração excêntrica, né? Que é o que? Uma contração onde tem um alongamento dos músculos com uma carga que ele também não está condicionado, isso também pode causar pontos gatilhos. Ou se eu mantenho o músculo contraído ou alongado por muito tempo, também pode formar pontos gatilhos, né? E no caso do músculo romboide, quais seriam esses movimentos ou essas posturas que predispõem à ativação de músculo, de pontos gatilhos? Uma situação seria manter os braços por tempo prolongado, ou em flexão ou em abdução acima de 90 graus por muito tempo. Então, manter os braços em flexão ou abdução acima de 90 graus por muito tempo. Por exemplo, algumas funções, né, que mantém o braço aqui para cima por muito tempo. Pintor, né, que faz muito. Gesseiro, profissionais que trabalham muito tempo com os braços aqui para cima. Cabeleireiro, que às vezes fica muito tempo aqui, né, também cortando o cabelo, tingindo. Todos os movimentos acima de 90 graus de flexão e de abdução por muito tempo podem levar à ativação de pontos gatilhos em romboides. Alguns esportes, principalmente os esportes que usam muito braço. Então, beisebol, que tem arremesso, tênis, golfe, que tem as tacadas, vôlei, natação, corrida também, como usa aqui muitos braços, pode levar à formação de pontos gatilhos em romboide. E outro que é muito comum hoje em dia, principalmente nessa pandemia, onde as pessoas tiveram que trabalhar em casa. Em casa, às vezes a pessoa não tem toda a estrutura, né, laboral, ergonômica para estar trabalhando, a pessoa teve que se adaptar. Então, eu já peguei pacientes que durante a pandemia tiveram que atender, por exemplo, tiveram que trabalhar em casa, e aí como não tinha o espaço, não tinha o escritório, tinha gente que trabalhava sentado no sofá, tinha gente que sentava na mesa de jantar. E aí vocês concordam que a mesa de jantar ela não foi feita para trabalhar? Mesa de jantar normalmente ela vai ser mais alta e a cadeira mais baixa. E aí a pessoa trabalha desse jeito aqui, ó, na mesa de jantar. Sem contar que a mesa de jantar não tem cadeira com apoio de braços, não tem cadeira com regulagem de altura, não tem cadeira com encosto até aqui em cima. Então, pessoas que têm a cadeira, sabe aquela cadeira mais baixa que o encosto vem até aqui, ó? Essa parte fica totalmente sem apoio naquela postura, né, de protração de ombro, né, de anteriorização da cabeça, de rotação superior das escápulas. Então, trabalhar no computador com os ombros elevados, protrusos, né, escápula rodada superiormente, sem apoio do cotovelo, cabeça anteriorizada, que é exatamente igual essa imagem aqui.
Muita gente trabalha dessa forma, tá vendo? Sem encosto ali para a região da coluna, ombros elevados, sem apoio de pé, cabeça anteriorizada, sem apoio para os cotovelos. Essa é uma postura que causa muitos pontos gatilhos em romboides maior e menor. Atendi muitos pacientes nesses últimos tempos aí, principalmente durante a pandemia, com queixa de dor nessa região interescapular, beleza? E ó, aguenta aí que vai chegar no videozinho que eu quero compartilhar com vocês. E quando você vai fazer o exame físico do seu paciente, alguns pontos que são importantes de você avaliar. Primeiro é essa questão dos ombros, né? Então, paciente que tem os ombros protrusos, os ombros protrusos, eles são devido ao encurtamento desses músculos aqui da região anterior, então serrátil anterior, peitoral maior e menor, que leva à protrusão dos ombros. Esses ombros protrusos, eles acabam estirando os músculos romboides, né, que ficam alongados e aí predispõem à formação de pontos gatilhos. Como eu falei para vocês, mulheres que têm prótese de silicone muito grande, esse peso também das mamas faz com que também tenha um encurtamento desses músculos, essa protrusão do ombro predispõe também a dor nessa região interescapular. Observar também, né, perda de mobilidade da coluna cervical e da coluna torácica e também a mobilidade da escápula em relação ao tronco, na articulação escápulo-torácica, que essa perda da mobilidade da escápula ali com as costelas também pode predispor, altera, né, o padrão de ativação dos romboides. Então, os romboides podem ficar encurtados ou alongados, e aí pode levar à formação de pontos gatilhos. E no exame físico, também avaliar através de testes de tensão neural da cervical, se existe algum envolvimento neural, compressão do nervo, que está mandando informações ali para os músculos romboides e causando contratura e pontos gatilhos. Então, esses 3 pontos importantes no exame físico: avaliar protrusão de ombro, déficit, né, perda de mobilidade da coluna cervical, da coluna torácica e da escápula torácica, e fazer os testes de tensão neural da cervical, ok? E vamos agora para a parte que vocês mais estão esperando, que é ver na prática como é que eu vou. Então, eu vou mostrar para vocês agora na prática como é que vocês vão posicionar o paciente, palpar o músculo romboide, identificar pontos gatilhos e desativar esses pontos gatilhos, tá? Agora a gente vai ver a palpação dos músculos romboide menor e maior. O romboide menor, ele tem origem nos processos espinhosos de C7 e T1, e o romboide maior tem origem nos processos espinhosos de T2, T3, T4 e T5. Eles saem ali dos processos espinhosos de C7, então, a T2, e eles vêm nessa direção oblíqua para baixo e vão se inserir aqui na borda medial da escápula, tá? Então, é esse sentido das fibras musculares. Para a gente palpar esse músculo em busca de pontos gatilhos, a gente coloca o paciente, então, em decúbito ventral. A mão do paciente, a gente vai fazer o seguinte, ó. Ele vai fazer uma extensão, uma adução e uma rotação medial do ombro. Então, pede para o paciente colocar o dorso da mão lá na região lombar, mais ou menos na altura da cintura, e relaxa. Esse posicionamento, ó, eleva a borda medial da escápula e deixa os romboides mais fáceis de serem palpados. Lembrando que a gente vai diferenciar o romboide do trapézio pela direção das fibras musculares. Enquanto o romboide tem essa direção oblíqua para baixo,
né? O trapézio tem as fibras do trapézio têm essa direção oblíqua para cima. Então, na hora de palpar, isso vai fazer a diferença. Então, a gente vai palpar o músculo romboide através de uma palpação plana, né? Lembrando dessa direção das fibras, a gente vai palpar ele tanto de forma longitudinal, no sentido longitudinal, aqui, quanto no sentido transversal, ao longo de toda a extensão do músculo. Achou um pontinho gatilho, ó, vai lá e mantém a pressão. Faz uma dígito pressão, segura. Ou você pode pedir para o paciente dar um feedback quando ele sentir que a dor embaixo do seu dedo aliviou. Ou você vai mantendo a pressão até você sentir que aquela banda muscular tensa relaxou. Ou então você conta aí mais ou menos 30 segundos a 1 minuto e solta. Aí vai para algum outro pontinho aqui, que o paciente relata, né, que tem um incômodo e que reproduz a dor dele. Mantém a pressão. Aqui, ó. Dói. Esse músculo também você pode vir com essa região aqui, ó, pode vir com o seu cotovelo, tá? Vai só moderando a pressão de acordo com o feedback do seu paciente. Agora a gente vai ver a palpação. Deu para ver como posicionar o paciente, a localização dos músculos, a palpação e a inibição dos pontos gatilhos. Só lembrando o seguinte, né? São 4 passos obrigatórios para você tratar pontos gatilhos. Quem aqui sabe me dizer quais são esses 4 pontos? Tratar pontos gatilhos no romboide, essa é uma parte, a que eu mostrei para vocês. Mas além disso, precisa de outras coisas. Então vamos lá. 4 passos fundamentais para você tratar pontos gatilhos. Quero ver quem vai acertar. Cristiana Silva, estou com dificuldades para entender sobre músculos. Precisa revisar a anatomia. Inês, motorista geralmente se queixa dessa dor. Exatamente, essa postura que o motorista fica, né? Sustenta aqui, protrui o ombro, sem apoio de cotovelo. É isso aí mesmo. Quando o romboide tá fora, como é que faz para que ele volte no lugar? Mas o romboide não sai do lugar, gente. O romboide é um músculo, ele tá lá no lugar dele. Não tem como ele sair do lugar. Mari Lúcia, localizar o ponto gatilho. Não. Eli Carvalho, avaliação, identificação. Não. Ah, tá. Marilúcia, localizar o ponto gatilho, pressionar para liberar o ponto gatilho. Essa é a primeira. São 4. O primeiro passo é isso. Identificar e desativar o ponto gatilho através da digitopressão. Muito bem. Maranata Buffet, alongar o músculo. Isso mesmo. Esse também é um outro passo. Alongar o músculo. Então, a gente já viu
desativar o ponto gatilho, alongar o músculo. Que mais? Vamos lá. Tem mais 2 passos fundamentais. Como tratar nós mesmos? Meu é tudo inflamado, até o braço, é difícil. Você tem que encontrar uma pupila do método Natália Tanaka para te ajudar. Muito difícil a gente mesmo conseguir soltar os nossos pontos gatilhos, porque não é só desativar, né? Então, ó, tem que desativar, alongar. Ana Cláudia, massoterapeuta, massagem life, isso mesmo. Então, ó, gente, os 4 passos para poder tratar pontos gatilhos. Primeiro, identificar e desativar os pontos gatilhos através da digitopressão, que eu mostrei para vocês. Depois, liberar a contratura muscular e as aderências miofaciais. Terceiro, alongar esse músculo. E quarto, corrigir hábitos e posturas, né, que estão sendo responsáveis pela ativação dos pontos gatilhos. Então, se você pular alguma dessas etapas, você não consegue gerar resultados rápidos e duradouros para o seu paciente. Então, inibir o ponto gatilho através da digitopressão. Mas não adianta nada inibir, desativar os pontos gatilhos se você não liberar a contratura, se você não alongar e se você não mudar hábitos. Então, segunda coisa, liberar a contratura muscular e as aderências miofaciais. Não adianta desativar, liberar a contratura e as aderências se você não alongar. Se o músculo ficar encurtado, ele volta a se contrair, volta a ter pontos gatilhos. Então, o terceiro ponto é alongar esse músculo. E por fim, não adianta desativar, não adianta liberar a contratura, não adianta soltar as aderências, alongar o músculo, se o paciente não mudar hábitos, comportamentos que estão ativando esses pontos gatilhos. Por isso que esses 4 passos são fundamentais e não pode falhar em nenhum deles. Tem que ser os 4, beleza? Combinado, então? Gente, foi um prazer ter passado essa hora e meia aqui com vocês, retomando aqui as nossas semanas de conteúdo do Projeto Cura pelas Mãos. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, estarei aqui para ajudar você, que é massoterapeuta, a conquistar os seus 5 em 30, ou seja, faturar acima de R$5.000 em 30 dias. Amanhã tem a live do Projeto Nath Me Ajuda, onde eu entro aqui 1 hora para responder todas as suas dúvidas. Seja uma dúvida de caso clínico, dúvida de gestão, de divulgação, de marketing. Lembrando que essa live ela vai ficar salva por poucos dias aqui no meu Instagram e logo ela sai e ela vai lá para a plataforma do método Natália Tanaka e só os alunos é que vão ter acesso a essa gravação, tá bom? Um beijo grande para quem tá perguntando se essa live vai ficar gravada, só por poucos dias aqui no Instagram e depois ela fica só para quem é aluno, pupilo do método Natália Tanaka, e aí vocês podem acessar a gravação dessas lives lá dentro de aulas extras. Aí lá você consegue assistir para quem é aluno, beleza? Vocês podem acessar lá pela plataforma a gravação. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.